Meu amigo e amiga, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Política em Foco com Gedemias. Muito obrigado por vocês estarem aqui. O Dia da Consciência Negra, ele é comemorado dia 20 de novembro. Mas a pergunta que se faz é, por que 20 de novembro? Não sei se todos sabem, mas em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Lei essa que liberta os escravos no Brasil. Bom deixar claro aqui que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Já havia uma pressão muito grande em cima do Brasil e aí o Brasil toma essa decisão de abolir a escravidão. Agora, a questão que fica aqui é, quando o negro agora está livre, a pergunta que os senhores de escravos fazem é o seguinte: então isso quer dizer que agora vocês são livres? Pergunta aos negros. Sim, somos livres. E se quisermos a mão de obra de vocês, nós vamos ter que pagar? Sim, vocês vão ter que pagar. Então, em cima dessa indagação, eles disseram o seguinte: então, se é pagar para preto, a gente paga para branco. Então, é muito comum essa história que eles enviam cartas aos italianos jovens que sonhavam em ganhar a vida, dizendo que no Brasil era muito bom. Segundo alguns relatos históricos, diz que vem para o Brasil que está direto em árvore. E aí esses italianos pegam aquelas longas embarcações e eles vêm para o Brasil. E quando chegam no Brasil, eles perceberam que a história não era bem o que estava sendo contada, mas o foco aqui não é falar sobre os italianos, e sim falar sobre os negros. Porque quando os italianos chegam aqui, eles pegam os lugares que eram dos negros nas lavouras. E agora? E o negro? Eles olham uns para os outros. E o que é que o negro tem? Eles não tinham dinheiro, eles não tinham casa, eles não tinham posse, eles não tinham dignidade. O que aquela gente tinha era só as marcas de 4 séculos de escravidão sobre as suas costas. Sem saber muito o que fazer, o que fazem esses negros? Eles olham para os morros e é para lá que eles vão. E segundo alguns historiadores, quando eles chegam lá nos morros, o que é que eles encontram? Uma planta que dá em cima dos morros, que era chamada de favelas. Os negros constroem os seus barracões no meio das favelas. Então favela virou símbolo de morada de gente preto e pobre. Então agora nós temos aqui embaixo, porque não sei se vocês sabem, na época da escravidão nós tínhamos sempre 2 lados da moeda. Ou era a casa grande ou era a senzala. Mas quando os negros sobem os morros, nós temos aqui embaixo a casa grande, que continua indo muito bem, obrigado. E lá em cima tem como se fosse uma sociedade paralela, em que aqui estão os brancos e lá em cima estão os negros. Então, o que eu quero dizer aqui é que não foi feita nenhuma política pública para integrar esses negros à sociedade. Não foi feita nenhuma política para que agora os negros não fossem mais vistos apenas como negros, mas fossem vistos como ser humano, que agora são livres. Então, diante desse cenário, os negros agora estão morando nos morros. Então, o que nós percebemos é que isso foi gerando um abismo muito profundo. Esse abismo já havia na escravidão, mas agora começa a gerar um abismo ainda mais profundo entre negros e brancos, porque nós temos uma espécie, como eu disse anteriormente, de uma sociedade paralela. 13 de maio parece que não significou muito na história do negro. Por quê? Porque não foi pensado nada para ele. Deixou o negro à sua própria sorte. Mas em 1655 nasce Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi alguém que liderou uma resistência negra contra a escravidão no Brasil colono. E esse homem, que foi morto em 20 de novembro de 1695, esse homem sim foi considerado por muito como um símbolo da luta negra. Alguém que fez algo pela causa negra contra a escravidão. Então, como Zumbi dos Palmares, ele morre em 20 de novembro, tinha um movimento chamado de Grupo Palmares de Porto Alegre, que desde 1978 eles já defendiam de que 13 de maio não significava nada na história do negro, mas sim
20 de novembro, que foi o dia que morreu Zumbi, e esse dia sim deveria ser um dia lembrado por esse homem ter feito todo esse movimento. E é importante se dizer que uma lei federal de 10/11/2011, assinado pela Dilma Rousseff, agora institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Então, o dia 20 de novembro é um dia de conscientização. Mas a pergunta que eu faço aqui é: conscientizar quem? E conscientizar do quê? A consciência não é só para o negro. A intenção aqui é conscientizar a autoridade branca, política, de que seres humanos foram escravizados há 400 anos. E que esses 400 anos que está posto de abismo entre brancos e negros, esse abismo precisa ser diminuído. Então, precisamos conscientizar a autoridade política de que políticas públicas precisam ser feitas para que esse dia é realmente um símbolo da sociedade e que um dia todos os negros consigam, enfim, descer os morros. Porque até hoje, o que nós vemos é que essas duas sociedades paralelas que foi montada entre brancos e negros fez com que o dia que o negro começou a descer o morro, ele chega aqui embaixo, onde a Casa Grande predominava, e o que é que ele encontrou? Resistência. E essa resistência, essa separação, essa falta de política pública gerou esse racismo estrutural. Então, é muito importante que essa autoridade precisa estar consciente. Porque eu vejo muita gente, inclusive, criticar cotas raciais, mas a cota racial é um pequeno passo que estamos dando para diminuir esse abismo, para condensar esse abismo, para que um dia a gente consiga uma sociedade livre do racismo, ou que pelo menos consigamos uma sociedade em que dê os mesmos direitos para o branco e para o negro. Então, esse abismo que está entre nós precisa ser diminuído. E o Dia da Consciência Negra é para conscientizar a todos, até que um dia a gente chegue num consenso em que tenhamos uma sociedade que seja bom para ambas pessoas, porque somos todos seres humanos e a única coisa que diferencia um do outro é a cor de pele. Tá bom, gente? Desde já eu fico por aqui. Peço mais a vocês que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu like, que deixem os seus comentários, que ativem o sininho. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas.